Mateus 6, versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós clamamos ao Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor, que são chamados de filhos, ó Deus, por meio da adoção que temos, justificados pela justiça de Cristo. Estamos aqui nesta noite, Senhor, e desejamos ouvir a tua voz. Senhor, nós confessamos a ti, ó Deus, que tem sido maravilhoso ouvirmos a tua voz através da exposição da tua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, nós sabemos que nós somos falhos e pecadores e que nós necessitamos de ouvir a tua voz. Como um pai que corrige ao filho, assim é o teu povo diante da tua presença. Obrigado, Senhor, seja conosco e nos ajude, e verdadeiramente nós seremos ajudados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Crianças, eu vou pedir vocês para que desenhem um homem com uma coroa na cabeça, ou seja, um rei, e um monte de pessoas em volta deste rei. Amém? Bem bonito. O desenho do pregador, bonito também. Amém? Bom, meus irmãos, nós temos aqui o versículo de número 10, mas nós vamos, a nossa concentração vai estar no venha o teu reino, essa primeira parte deste versículo. Amém? Então, o cristianismo, irmãos, da nossa geração, ele é marcado por muito misticismo. Nós vivemos um evangelicalismo místico em nossa nação. O evangelicalismo brasileiro, ele é por excelência sincrético. E o que é o sincretismo? Porque às vezes a gente fala, usa um termo e sem explicar, muitas pessoas não conhecem, não conseguem compreender. Quando a gente fala de sincretismo, a gente está falando da utilização de práticas religiosas de uma religião por outra. Por exemplo, o sincretismo que existe entre o catolicismo romano e as religiões africanas, como o candomblé e a umbanda, por exemplo, onde os orixás dessas religiões, elas são associadas àqueles que os católicos chamam de santos, aquelas imagens dos santos, a qual eles chamam de santos. Então existe essa associação. Quando você vai ver, são as mesmas figuras representadas, os orixás e os santos católicos. No nosso meio, nós também somos influenciados, no nosso meio, o evangelho protestante, nós também somos influenciados por práticas que não são bíblicas. A gente vê quantos têm um pensamento neopentecostal sobre as práticas religiosas. Por exemplo, quantos não lidam com Deus numa perspectiva de méritos? Muitos lidam com o Senhor numa perspectiva de merecimento, ou seja, eu faço para Deus e Deus vai se agradar porque eu sou bom, porque eu mereço, porque eu não sou como os meus irmãos, eu estou sempre na igreja, eu oro muito bem, eu faço muito bem, então Deus vai se agradar porque eu sou uma pessoa boa. Ou seja, eu preciso fazer algo para alcançar o favor divino. Todas as religiões que você pensar que existem, todas elas lidam com a divindade nessa perspectiva de merecimento. Temos que fazer algo para receber da parte da divindade ou de Deus esse favor. E todas essas religiões, elas buscam a redenção através de méritos humanos. Nós sabemos, conhecemos algumas, que vai dizer, que vai enfatizar a prática de boas obras, de fazer caridade, de ajudar o próximo, como algo que vai trazer a redenção, vai fazer com que a pessoa seja salva ou ganhe uma estrelinha na coroa, para que vá aumentando a bondade até que ela se torne como Jesus, uma pessoa iluminada. Então, no nosso meio também existe pensamentos dessa forma. O sincretismo nos afeta justamente dessa forma. Com a oração não é diferente. Com a oração, nós vemos também muitos equívocos a respeito da oração, justamente por conta do sincretismo, da mistura que existe, principalmente
principalmente no evangelicalismo brasileiro, de outras religiões, e nós somos muito influenciados principalmente pelo catolicismo romano, mas não só pelo catolicismo romano. A gente vai ver que muitos locais onde se dizem Igreja do Senhor estão sendo influenciados também por outras religiões de matriz afro também. Por exemplo, como o candomblé, o próprio candomblé e a umbanda, a gente vê igrejas que mais parecem centros espíritas dessas práticas do que de fato Igreja do Senhor. Isso é sincretismo. Mas na oração, nós também somos influenciados muitas das vezes pelo misticismo. Por exemplo, é muito comum no nosso meio a gente utilizar o termo mulher ou homem de oração. É muito comum. E o que está por trás desse entendimento? Fulano ou Beltrano é um homem ou uma mulher de oração. O que está por trás desse entendimento é pessoas que têm uma intimidade tamanha com Deus, que como se ela tivesse um telefone direto, um celular, que ela pudesse falar com Deus, e Deus ouvisse a oração dela mais do que a sua. No nosso meio, no meio evangélico, existe esse pensamento equivocado sobre a oração. Isso é sincretismo. A ideia de que algumas pessoas têm um contato maior com o divino, têm um dom dado por Deus para que esse contato seja direto, como se Deus fosse falar com Andressa e não fosse falar comigo, como se ele fosse responder a oração do Samuel, mas não fosse responder a minha oração, né? E a gente vê que no nosso meio existem pessoas que têm exatamente esse pensamento. E aí, dentro da prática da oração, a gente busca muitas das vezes essas pessoas que a gente acha que tem um poder especial, né, como mulher de oração, como homem de oração, para que eles possam interceder por nós. E esquecemos que nós temos um intercessor, um advogado que está do lado do Pai e que nós podemos ir direto a Ele, como o próprio texto tem nos ensinado, como nós temos meditado. E Cristo vai dizer o seguinte: essas pessoas elas já receberam o galardão, porque no fundo, quando uma mulher ou um homem, ele recebe para si, ele adota, ele aceita o título de uma pessoa de oração, o que ela está querendo dizer é que ela precisa ser enfatizado este suposto dom, ou essa suposta prática que ela faz, precisa ser enfatizado e visto pelos homens. E aqui Jesus está ensinando justamente a gente quebrar de nós o ídolo, muitas das vezes, que a gente faz de nós mesmos. Como nós falamos aqui desde o início da oração do Pai Nosso, o ensino capítulo 6 de Mateus, todo mostrando Cristo, mostrando que a gente quebra o primeiro mandamento de Deus, a gente faz deuses diante do Deus Supremo, a gente coloca de tudo diante ou na frente de Deus, e quando a gente faz isso com qualquer coisa, nós estamos fazendo um Deus além do Deus Supremo. Essa é a base do ensinamento de Cristo. Essa é a base de tudo aquilo que nós temos visto. Essa é a base para a resposta daqueles discípulos de Mestre, ensina-nos a orar. Essa é a base para que nós venhamos aprender também por Cristo. E nós estamos diante deste maravilhoso ensino de Cristo. Nós estamos diante do ensino do próprio Mestre, aquele que, o único que pode, com toda autoridade, nos ensinar a orar. Não precisamos aprender com aquele grande homem ou aquela grande mulher de oração, simplesmente, mas se aquele grande homem e aquela grande mulher de oração, a oração dela não estiver baseada nos princípios que o próprio Cristo colocou para cada um de nós diante da oração do Pai Nosso, possivelmente está orando em vão, possivelmente está orando para um Deus que essa pessoa fez com o próprio coração, um outro Deus que não é o Deus eterno. Aqui nesta oração, a gente vai perceber, passeando por ela, que Deus ele quer quebrar os ídolos dos nossos corações. Ele quer que a nossa prioridade seja Ele. Ele tem que ser a prioridade suprema de nossas vidas. E Ele começa justamente nos ensinando este princípio, que a primazia das nossas vidas tem que ser cheia de Deus. O nosso pensamento, a nossa mente, o nosso desejo tem que ser, a prioridade tem que ser o próprio Deus. E na semana passada, nós meditamos na primeira petição: santificado seja o teu nome. E rapidamente, só para lembrar meus irmãos, nós já falamos que esta oração, ela é basicamente um modelo dado
nós devemos licitamente pedir a Deus. Pedir, dar-se-vos-á. Tudo aquilo que a gente precisa pedir verdadeiramente ao Senhor, Cristo coloca aqui compactado com um corpo de doutrinas. É isso que esta oração ela é, um corpo de doutrinas muito bem compactada. E nós devemos descompactá-las, né? Abrir a pasta, né? Tirar o zip da pasta do computador e explorar todos os aspectos dessas petições para que a gente possa crescer em graça e conhecimento e para que de fato a gente possa ter consciência do que a gente está orando e para quem que nós estamos orando. O nosso Pai que está no céu, mas Ele não apenas habita no céu, mas Ele habita também contrito e abatido de coração. Esse é o Deus a qual o Senhor nos ensinou a chamar de Pai, carinhosamente. E Ele não é apenas o meu Pai, Ele é Pai nosso que estás no céu. Temos uma família. E na primeira petição, santificado seja o teu nome. Todo o restante, ele vai partir desse princípio, desse desejo que nós temos que ter em nossas vidas. A primazia precisa ser essa. E nós aprendemos que Deus ele tem um zelo pelo seu próprio nome. Ele é zeloso pelo próprio nome. Utilizamos a profecia de Ezequiel 36, mostrando que Deus, pelo zelo do nome dele, ele faria o que ele fez com as nossas vidas. Ele nos transformaria, nos daria uma nova vida, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne dentro de nós, para que, através do nosso nome de cristão, ou seja, um sobrenome, temos a filiação de Deus como nosso Pai, para que a gente pudesse glorificar o nome dele através das nossas vidas. E nós aprendemos também que não existe mais importante, nada mais importante na vida do que a glória de Deus. Nada é mais importante do que a glória de Deus. A primeira pergunta do nosso catecismo é exatamente essa. Todos nós sabemos, é a única pergunta que nós sabemos. Mas enfim, e nós aprendemos também que a nossa nova natureza, ela precisa glorificar a Deus. Você tem uma nova natureza em Cristo Jesus para que a sua vida glorifique a Ele. Não foi simplesmente, foi salvo e beleza, vou viver minha vida, não. Você foi salvo para a glória dele, para mostrar, revelar a imagem de Cristo através da sua vida. E aprendemos também que precisamos pedir a Deus que cause em nós o desejo de santificar o nome dele em nossas vidas. Esse é o princípio do pedido. Santificado seja o teu nome na minha vida, Senhor. Que a minha vida expresse quem é o Senhor, o Santo Deus, que tem um santo nome, o Deus grandioso. E mais, essa petição, ela não aponta apenas para as nossas vidas, mas ela aponta para um desejo de que Deus seja glorificado por todo homem, por toda a humanidade. É um desejo que nós temos que ter, de que o Senhor precisa ser glorificado, exaltado por todo homem criado. E para que tudo isso aconteça, para que toda essa petição que Cristo nos apresentou ela aconteça, nós precisamos fazer outro pedido ao Senhor. E qual é o outro pedido que nós temos que fazer a Deus para que esse pedido seja eficaz? É o segundo pedido que nós temos diante dos nossos olhos: venha o teu reino. E aí nós precisamos, irmãos, entender pelo menos 3 aspectos sobre o reino de Deus, o que é esse reino, o que Jesus fala, trata com esse pedido de venha o teu reino. E aí, 3 aspectos. O primeiro que eu gostaria de apresentar aos irmãos é que Deus como o Rei Supremo. Deus como Rei Supremo. Irmãos, talvez nós olhamos para o mundo, olhamos para a maldade, olhamos para a perversidade, olhamos para a história, tudo que já aconteceu na humanidade até aqui, tentamos olhar para o futuro, imaginar como que vai ser no futuro, assim que a gente vive, e muitas das vezes a gente pensa que Deus não está nesse negócio. Deus simplesmente fez a humanidade e lavou as mãos e foi embora, largou a humanidade ao léu. Se virem aí vocês, eu já criei vocês. Muitas pessoas têm esse pensamento do Senhor.
Mas a Escritura, ela vai afirmar que Deus, Ele é Rei Supremo sobre toda a criação. O que isso significa? Isso significa que dentro do plano de Deus, dentro do propósito eterno de Deus, Ele fez todas as coisas para a glória dEle. Tudo que acontece, acontece para a glória de Deus. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Não existe um átomo, não existe nada, nenhum ser, nenhuma partícula do universo que não seja feita, está cumprindo os propósitos desse Rei soberano e eterno. Deus governa sobre tudo e sobre todos. Por exemplo, Salmo 24, ele vai dizer o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Salmo 47 vai dizer o seguinte: pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. O Salmo 93 vai falar o seguinte: o Senhor reina, Ele vestiu-se de majestade. O Salmo 95 vai falar o seguinte: pois o Senhor é Deus grande, é Rei grande sobre todos os deuses. O Salmo 103 vai falar o seguinte: o Senhor estabeleceu o seu trono sobre os céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, a primeira característica que nós temos que entender quando a gente vai falar de Deus como Rei, do reino de Deus, a primeira característica é a ênfase que tudo Deus governa, Ele é Rei sobre todas as coisas. Sobre tudo que acontece, acontece para a glória de Deus. Lá na floresta, agora, longe do olho de qualquer ser humano, um animal está se alimentando do outro, um inseto está fazendo algo, a planta está crescendo, a chuva está caindo, tudo isso está no plano eterno do Rei Supremo que governa todas as coisas para a glória dele. Nada funciona fora do poder deste Rei Supremo. Só isso já deveria fazer os nossos corações se encher de alegria, porque é esse Deus a qual nós nos prostramos, nos colocamos diante dele. Esse é o aspecto geral do reino de Deus. É um aspecto como Rei, governador de todas as coisas. E o pedido vem do reino, ele faz parte, ele está inserido dentro desse círculo chamado o grande plano de Deus, a soberania de Deus, a qual nada foge ao controle dele e que tudo acontece para a glória dele. Então o reino do reino está estabelecido dentro desse propósito, dentro da história da redenção, dentro da história da humanidade, dentro daquilo que o Deus que é Rei estabeleceu para as nossas vidas. Tudo o que acontece, acontece porque o Rei soberano assim ordenou. Quão importante é reconhecermos o reinado de Deus sobre toda a história. Quão importante é reconhecermos isso. É entendermos que, por mais que a gente não venha entender, muitas das vezes as situações que acontecem, que a gente vê, maldades e tudo que acontece, e a gente vê que tudo isso faz parte do propósito de Deus. Eu não posso ir diante de Deus e questioná-lo. Eu preciso fazer como Paulo fez, falar ao Senhor. A ideia de que quem pode ir diante de Deus? Pode você reclamar, o vaso criado, a criatura criada, reclamar porque o Senhor me fez assim? De forma nenhuma. Nós devemos reconhecer Deus Todo-Poderoso. É exatamente porque Deus é Rei sobre a história que todas as promessas que Ele nos deu, que está escrita na Escritura, na Palavra de Deus, elas irão se cumprir. Mas não é sobre este reinado que Cristo está ensinando a orar. Não é sobre esse aspecto do reino de Deus que Jesus está nos auxiliando na nossa vida de oração. Ele quer nos apresentar um outro aspecto do reino de Deus, do reinado de Deus. E ele faz parte, e ele aponta para o primeiro pedido. Ele vai estar totalmente relacionado com o primeiro pedido. E o segundo aspecto que nós precisamos analisar, que nos conduz ao centro da petição: venha o teu reino. E eu preciso chamar a tua atenção para o fato de que as petições, elas não apenas começam
conversam com Deus, 3 petições relacionadas a Deus, mas também existe uma ordem lógica por trás dessas petições. Quando começamos pedindo santificado seja o teu nome, nós lembramos que os homens eles não dão a glória a Deus. Lembra do pedido que Jesus nos ensinou? Que santificado seja o nome de Deus, que os homens glorifiquem a Deus, o desejo do nosso coração, do nosso Deus ser exaltado pelos homens. E logo vem a pergunta à nossa mente: qual motivo ou razão nem todo indivíduo deste mundo se prostra diante do santo nome de Deus? Porque os homens não se ocupam ou não se preocupam com a glória de Deus? E a resposta é por causa do pecado. A resposta é por causa da queda, do pecado original que contaminou toda a humanidade. E tudo isso estava dentro do propósito do Rei Eterno. Nada disso fugiu ao controle do Deus Eterno. O Deus que é justo, o Deus que é misericordioso, que é amoroso, aquele que controla todas as coisas, nem isso saiu do controle. Pelo contrário, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, apontando para tudo isso que nós viveríamos aqui nesta terra. Então nem isso fugiu ao controle do Rei Supremo. Então nós precisamos chamar a atenção para esse fato, que não apenas começa com Deus, mas ela tem uma ordem lógica. E logo vem essa pergunta, e a resposta é o pecado, e eles não glorificam a Deus porque eles pertencem a um outro reino. Eles não glorificam a Deus porque eles estão pertencendo a um outro império. E quem é o rei neste reino? Paulo vai responder no texto que nós lemos na liturgia. Paulo vai falar que o Deus desse século cegou-lhe o entendimento para que não resplandecesse a glória do Evangelho. E esse rei, ele fez isso. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho. Os homens só poderão glorificar a Deus se eles forem livres do império das trevas. Lembra o texto de Colossenses que nós lemos, que nós agradecemos a Deus porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor? É isso que Cristo está apresentando para a gente. Venha o teu reino. É esse aspecto que Cristo quer causar em nós, esse desejo de que o reino de Deus venha, que é a única forma para que os homens da terra, para que a sua família, o seu parente, que não conhece a Cristo, ele venha glorificar a Deus, somente o reino vindo na vida dele, somente ele sendo liberto, somente Cristo trabalhando na vida dessa pessoa. E só existe um meio deste homem ser liberto: se o próprio Deus transformar os corações. Se a intenção do coração deste homem for mudada, se Deus tirar, fazer um transplante espiritual, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, disposto a amá-lo, a reverenciá-lo, a glorificá-lo, a exaltá-lo, só desta forma. Então, pedir para que o reino de Deus venha é pedir pela salvação dos homens, é pedir para que Deus venha e salve, porque eles só vão santificar o nome de Deus, glorificar a Deus, se Deus assim salvá-los, se Deus transformar a vida desses homens, para que o reino de Deus seja estabelecido dentro do coração de cada um. São pedidos justos, e a ferramenta utilizada por Deus é a pregação do genuíno Evangelho. É por isso que a gente enfatiza tanto, é por isso que os nossos olhos se enchem de brilho quando nós falamos do Evangelho. É por isso que é melhor estar numa igreja vazia que prega o Evangelho do que uma igreja lotada que prega doutrinas e tradições do homem. Igrejas onde o único propósito é entreter, mas não tem poder nenhum, porque só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não adianta você cantar as bênçãos esperando que a pessoa seja salva pelo seu testemunho de vida. Não vai ser. O único método para que a pessoa seja salva, para que ela seja transportada no reino das trevas, é a pregação do Evangelho. E o Evangelho não é o que a pessoa tem que fazer de maneira nenhuma, é uma mensagem.
Na verdade, ao contrário, é o que Deus fez, não o que o homem faz. É o que Cristo fez na cruz. Estamos perdidos, mas o Senhor trouxe a salvação, a redenção, e todo aquele que se render a Cristo Jesus, esse estará salvo, esse será transportado para o reino do Filho do seu amor. Por isso, nós devemos clamar a Deus para que salve os homens do império das trevas. Venha o teu reino, Senhor, salve o meu marido, salve a minha esposa, salve o meu filho, salve o meu amigo no trabalho, salve o meu parente, salve os homens, salve a minha comunidade, salve o meu estado, o meu país. Senhor, venha o teu reino no coração dos homens, que só assim eles poderão santificar o teu nome. Só assim eles poderão glorificar a Ti, o Rei eterno e todo-poderoso. Eles estão com os olhos tampados, Senhor. Arranque a tampa dos olhos, arranque tudo e faça com que o Evangelho resplandeça no coração de cada um deles. Olha que pedido glorioso que o Senhor nos ensina a clamar, a pedir, para que as pessoas possam ter o coração cheio do reino de Deus. Mas peça com fé, pois é um pedido legítimo. Se não fosse, Cristo não estaria nos ensinando. Isso não quer dizer que todos os homens serão salvos, mas o nosso desejo é: Senhor, salve para que Ele possa Te glorificar, salve para que Ele possa exaltar o Teu nome, salve para que Ele possa carregar o Teu nome e que o Teu nome seja santificado através da vida dele, através da vida dela. Senhor, tenha misericórdia. E não adianta você ir para a pessoa e falar para ela aceitar Jesus, não, porque ela pode abrir a boca e falar: eu aceito, mas não aceito nada, porque o homem está perdido e morto nos seus delitos e pecados, e não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É só um milagre divino, um transplante espiritual para a salvação de todo aquele que crê, e é por meio da mensagem do Evangelho. A pessoa está perdida, ela está condenada, ela está debaixo da ira de Deus, mas contudo, o amor de Deus, Ele enviou o Filho para que o Filho dele morresse, para que o Filho dele sofresse, para que pelos méritos do Filho dele, que viveu uma vida plena e justa, nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos feitos justos, o justo morrendo pelos injustos, para que naquele grande dia, para que a gente esteja com Ele eternamente na glória, vivendo para a glória e para o louvor do nosso Deus. Irmãos, em Mateus 13, Jesus ele vai contar 7 parábolas ilustrando as características do reino dos céus. Nós encontramos outras 6 espalhadas pelos evangelhos, mas em Mateus 13 ele vai contar basicamente 7 parábolas que ele conta, ilustrando o reino de Deus, o que é o reino de Deus, como que o reino de Deus ele age, como que ele funciona, né? Mostrando, apresentando a funcionalidade, o que é o reino de Deus. E começando pela parábola do semeador, que aponta para como o reino de Deus alcança o coração dos homens, ou seja, por meio da semente do Evangelho plantada. A parábola do semeador é basicamente a forma como o reino de Deus ele vem ao coração dos homens. Eis que o semeador saiu a semear, e a semente é a pregação do Evangelho. E aí ele vai dizer que vai cair em vários tipos de solo, e cada tipo de solo representa um coração de pedra, um coração espinhoso, um coração duro. Mas ele vai falar também que essa semente ela cai em boa terra, ela penetra, ela nasce, ela cresce para a glória de Deus. Esses são aqueles a qual o reino de Deus é implantado nos corações, e é por isso que nós devemos pedir, clamar e não cansar de pedir ao Pai Todo-Poderoso que venha, que salve aqueles que estão à nossa volta, aqueles nossos familiares, parentes, amigos, enfim, todos aqueles a qual a gente pesa o nosso coração muitas das vezes, porque não conhecem, não glorificam a Deus. Mas o Senhor ele está nos ensinando a pedir. E até a última parábola das 10 virgens, que vai apontar, e ela não está basicamente no versículo, capítulo 13, mas a gente vai ver no Evangelho de Mateus que ela é a última parábola, que vai apontar para o reino de Deus como um retorno,
ou seja, ela vai apontar para o retorno de Cristo, o estabelecimento do reino. E é sobre este retorno de Cristo é que ele nos ensina também com este pedido. Porque este pedido, ele aponta para os homens, para que o reino de Deus venha no coração do homem, mas ele também aponta para o futuro, ou seja, esse é o nosso terceiro ponto, um desejo para que Cristo ele volte e o reino seja estabelecido de forma plena. Se por um lado o reino ele já veio, ele habita em nossos corações, nós que somos filhos de Deus, o reino habita em nossos corações, ele foi estabelecido em nossos corações. Por outro lado, ele ainda não veio em sua plenitude, ele não veio na sua totalidade. Essa tensão na teologia, ela é chamada de o já e o ainda não, ou seja, o reino já veio, mas não por completo, ele virá, um dia Cristo retornará. A volta de Cristo, ela precisa ser uma prioridade em nossas vidas. O desejo de que Cristo volte, o desejo de que o reino seja estabelecido de uma vez por todas, o desejo de que ele seja rei sobre toda a criação, e ele já é, não é que ele não seja, o Senhor já estabeleceu ele como rei, ele é rei supremo sobre todas as coisas, mas ele nos ensina a clamar para esse grande dia, para a volta do Senhor. Certa vez eu ouvi um irmão fazendo o seguinte pedido. Ele estava brincando, mas isso revela muito bem, às vezes, os nossos corações. Ele falou o seguinte: Senhor, não volta agora não, porque as coisas estão muito boas. Ou seja, estava bom para ele, a vida estava começando a dar certo, ele estava começando a ficar bem, se é que vocês me entendem, um emprego bom, recebendo melhor, e se Cristo voltasse, coitado, ia acabar aquilo tudo. Como que ele ia usufruir daqueles bens? Então a gente vê que muitas pessoas pensam como este irmão. Essa é a realidade de muitas pessoas, de o que eu tenho aqui e agora, eu só penso no aqui e agora, a minha mente, o meu coração está focado somente nas coisas aqui da terra, somente está focado nos benefícios a qual Deus, que é o meu Senhor, está me dando aqui na terra. Afinal de contas, eu preciso comer o melhor desta terra, eu sou filho de Deus. A gente até distorce o texto bíblico para mostrar o materialismo que habita em nossos corações, o desejo que os nossos corações têm de ter os tesouros do céu aqui na terra. Muitos pensam exatamente, o materialismo, irmãos, é um ídolo que permeia o coração de muitos cristãos. Muitos cristãos. Pessoas, elas são infelizes porque elas não têm. Pessoas, elas são infelizes porque elas não têm o que elas acham que elas mereceriam, teriam que ter. Pessoas são infelizes porque olham para a vida de outras pessoas e olham e ficam doidas e loucas. Por quê? Porque elas vão colocar a vida delas diante da vida daquelas pessoas. Elas vão perceber que elas seriam felizes se elas fizessem as mesmas coisas que aquelas outras pessoas fazem, ou elas seriam felizes se elas tivessem aquilo que as outras pessoas têm. E o Senhor, ele vem e nos ensina que a nossa prioridade, o nosso desejo é primeiramente ser livre do pecado, é primeiramente que o reino venha e que nos livre do pecado, do império das trevas. Isso tem que ser a prioridade no coração de um cristão. E o Senhor, ele vai mais além, ele nos ensina que o nosso coração, ele precisa estar desejoso pela volta de Cristo, para que Cristo volte e seja estabelecido o reino do Senhor. Porque quando ele voltar, quando for estabelecido o novo céu e a nova terra, quando essa terra for restaurada, quando nós estivermos aqui morando por toda a eternidade com Cristo, não haverá mais nada, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais pecado. Glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não existe nada melhor do que a volta de Cristo. Irmãos, não tem dinheiro no mundo que seja melhor do que Cristo, do que ter o reino de Deus habitando ricamente em nossos corações. Não existe nada no mundo capaz de ter mais valor do que ter Cristo, a ponto de que se você tem Cristo, você não precisa de mais nada. Tenha certeza disso.
se você tem a Cristo, você tem tudo. Você vai entender primeiramente que você não é digno de nada, que você não merece nada, que você merecia um inferno, o lago de fogo, mas Ele é tão gracioso que Ele não apenas nos salva, mas Ele te veste com uma roupa, Ele coloca o alimento na sua mesa, Ele vai fazer com que você não fique ansioso. É nessa ordem: não andeis ansiosos porque a vez de comer, a vez de beber, a vez de vestir. O que Ele manda a gente buscar em primeiro lugar? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vocês percebem como é que as coisas são ligadas umas às outras? A ordem de Cristo para que busque o reino e a justiça, ela está totalmente ligada com a forma que Cristo nos ensina a orar. Senhor, venha o teu reino, que os homens te conheçam, que os homens te glorifiquem, e que o reino venha, Senhor, porque se o reino não vir, os homens não serão salvos, eles não te glorificarão. Então, esses são os pedidos que tem que permear a nossa mente e o nosso coração. Busque em primeiro o reino, busque em primeiro a justiça, tenha um desejo de viver para a glória de Deus, e assim, se for da vontade do Senhor, Ele concederá esse desejo, esse pedido tão maravilhoso, que de repente você vê um parente seu sendo salvo por Cristo, de repente você vê um amigo de trabalho, de repente você vê, não sei, diversas pessoas, aqueles a qual o próprio Deus quiser chamar, aqueles a qual a sua santa soberania Ele já determinou que ouviriam e seriam salvos. Eu não sei, o que eu preciso fazer é falar da palavra, falar do Evangelho e continuar clamando: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, salve, salve, porque toda a glória, todo o poder é teu, Senhor. Nós não temos poder de nada, Senhor, nós somos extremamente dependentes de Ti, Senhor. Venha o teu reino. Esse, irmãos, precisa ser o desejo dos nossos corações. Santificado, e venha o teu reino. E o próximo texto, faça a tua vontade, a gente vai ver que existe uma ligação tão profunda com esses pedidos, que eles apontam para aquele que tem que ser o nosso Deus. Ele tira de nós o ídolo nós mesmos, que muitas das vezes nós vamos ao Pai só pedindo para a gente: Senhor, que seja estabelecido as coisas para mim, por mim, de mim são todas as coisas. Muitas das vezes a gente troca, coloca Deus no nosso lugar, e a gente no lugar de Deus, a gente quer receber a glória, o louvor, receber tudo de Deus, e a gente esquece desse aspecto de que nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, viver para a glória de Deus, independente do que você passe, independente da sua vida, independente da sua condição financeira, independente da sua condição de saúde, independente da sua condição de relacionamento, seja com quem for. O reino de Deus, a justiça de Deus precisa ser prioridade em nossas vidas, precisa estar totalmente cheio os nossos corações desse pedido. E para concluir, irmãos, eu gostaria só de apresentar alguma coisa que nós aprendemos aqui com venha o teu reino. Nós aprendemos que nós devemos orar para que o coração dos homens sejam alcançados por este reino. E dentro desse pedido, muitos de nós já abandonou a oração, abandonou o pedido ao Senhor para que o reino dele venha na vida daquele a qual nós amamos, daquele a qual nós desejamos que sejam salvos pelo Senhor. Muitos de nós já abandonou esse desejo de que Deus seja santificado através daqueles da qual nós amamos, que estão à nossa volta, aqueles que nós conhecemos, e por todo homem sobre a face da terra. Irmãos, é um privilégio muito grande estar aqui. A gente vinha aqui para a igreja, e na esquina da nossa casa tem um depósito de bebidas, e estava tendo um pagode, alguma coisa se botar na tenda, muito carro, encher a rua lá de casa de carro. Quando a gente estava saindo, estava tendo uma briga na frente do meu portão, que eu tive que botar minha família toda para dentro de casa com medo de sair um tiro, porque estava briga mesmo feia. E quando a gente olha para as nossas vidas, o que a gente tem vivido aqui, passando, olha a paz que a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoado por Deus, a gente precisa pedir: Senhor, tenha misericórdia daquele povo, porque um dia o Senhor nos tirou de lá, nós éramos iguais, não tinha diferença nenhuma, nós éramos até piores, porque agora a gente reconhece quem nós éramos. Senhor, faça a tua vontade, nós clamamos, mas que a tua vontade seja feita. Nós devemos orar para que o Evangelho, irmãos,
tenha sucesso. Nós devemos orar para que o que a gente tem visto aí, esse crescimento, esse inchaço da igreja, não seja o que a gente tem constatado. A igreja, ela está inchada, ela está cheia daquilo que o próprio Cristo falou em uma parábola para apresentar o reino de Deus. O joio está no meio do trigo, ou seja, são iguais. Ele estava falando de pessoas que estão sentadas nos bancos das nossas igrejas, ouvindo a igreja, carregando o nome, mas não são. Isso é sério. Então nós devemos pedir, clamar a Deus para que a mensagem do Evangelho tenha sucesso e plenitude e que alcance os corações dos homens. Orar para que Cristo volte e para que seja estabelecido de forma plena o reino de Deus aqui. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine a orar mas de forma plena, sabendo que Ele é o Deus que governa, o Rei que governa todas as coisas, e que só a Ele nós devemos pedir, e que a nossa confiança tem que estar única e exclusivamente nele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, mas acima de tudo, Senhor, que a sua vontade seja feita. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Não existe outro como o Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é um privilégio nos nossos dias nós podemos ouvir a tua voz de forma plena, Senhor. Aprendermos de ti, sermos, Senhor, através da tua palavra, feitos, ó Deus, nova criatura. Podemos, ó Deus, aprender de ti para que a gente venha andar santificando o teu nome, ó Deus, e mostrando para os homens que o teu reino veio em nossos corações. Ah, Senhor, muito obrigado. Continua, Senhor, derramando essa misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, nos ensinando, nos fortalecendo, mostrando para nós que nós devemos buscar primeiramente o teu reino, Senhor, buscar de forma plena o teu reino, e que o Senhor tenha cuidado dos mínimos detalhes de nossas vidas, que a gente não viva ansioso, mas que a gente esteja prostrado diante de ti para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.